E esse texto que vamos ler agora, que é um texto quizás não conhecido de todos, pero que traz umas lições muito importantes para nossa vida, que habla a respeito deste novo tempo para a vida desse personagem, por uma nova estação, uma nova história para esta vida. Então, é por isso que quero e desejo ler com vocês desse personagem que está em 1 de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Como tema, Senhor, ensina-nos a orar, e um subtema na nova estação. 1 de Crônicas 4, 9 e 10, habla assim. Assim está escrito. E Rabes foi mais ilustre. Algumas versões honorável, né? Em catalão estava fama, a palavra, né? Está fama. Honorável, ilustre, que seus irmãos, ao qual sua madre lhe amou Rabes, dizendo, porquanto lo di à la luz em dolor. E invocou Rabes ao Deus de Israel, dizendo, ó, se me deras bendição, e estenderas ou ensancharas a minhas fronteiras ou meu território, e se tu mano estuviera comigo, e me libraras del mal, para que não me dane. Isto foi as petições que Rabes hizo a Deus. E qual foi a resposta de Deus, queridos? Ele otorgou Deus lo que pediu. Ele otorgou Deus lo que pediu. Falo esses dois versículos aqui a respeito. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade ou já ha leído o livro de Gênesis hasta Apocalipse. Alguém aqui já teve esse rap de ler toda a Bíblia? Se sim ou não, eu já tive a oportunidade, claro, sempre buscando. Pero sejamos sinceros, há alguns textos que necessitam ser mais, como se chama? Mais valiente, com muito ânimo para ler, porque parece que cansa mais que outros textos, né? E Crônicas não é diferente. Por quê? Crônicas é um livro que habla muito de genealogia, em que fulano generou seu clano e assim vai contando a história. E ademais, os 9 capítulos de Crônicas habla a respeito de mais de 500 nomes, né? E alguns nomes já está como sugerência aí para quizás poner em seus livros, né? Eu separei aqui alguns nomes interessantes, né? Esrom, Carmi, Ur, Sobal, Almai, né? Quelube, Meir, aí, nomes, né? Interessantes. Então, há alguns textos, e quando vamos falar aqui de um árvore genealógica, custa mais ler, né? Às vezes, quando estamos lendo crônicas, esses livros, estamos tentando correr para legar logo em Salmos, Provérbios, né? Que são livros, né, poéticos e são cânticos. Então, este livro provavelmente foi escrito por Esdras, 400 anos antes de Cristo, e tem esse objetivo de trazer a árvore genealógica das pessoas. E se tu estás com sua Bíblia aberta, verás que Rabes vino da tribo de Judá, descendente da tribo de Judá, pelas 12 tribos. E que significa Judá? Significa alabar, loor. Essa é a tribo. Pero o nome de Rabes não significava loor, não significava alabança. Acabamos de ler aqui porque seu nome significa, ou o significado de seu nome. Porque sua madre ha colocado seu nome Rabes. Queridos, em este contexto, a pessoa levava um nome e esse nome carregava muitas coisas. Ou era uma profecia, ou significava algo.
exemplo, Isaac. O que significa Isaac? Muitos dirão, hijo de la promessa. Também, pelo seu significado é sonrisa. Porque quando el ángel falou com Saraí ou Sara, que tendria um hijo, com quantos anos teria? 90 anos, né? Aí, em pessoa, como tu enviaras por WhatsApp, né? Já, né? Na sonrisa, vale? Então, porque por tema dessa sonrisa, seu nome lhe amará Isaac. Então, na Bíblia, quase todos os nomes têm um significado, um porquê, ou um apelido. Ou então, seu apelido é a origem de sua cidade, de sua cuna de nascimento. Isto é comum. E em este contexto que acabamos de ler, sua madre, segundo a história, teve problemas de parto. Nós sabemos a magnitude, qual foi de quizás risco de morte para ela e para o ninho. Pela história deixa claro que ela teve Rabes com muita dificuldade. E por este problema, ela então colocou seu nome Rabes, que significa dolor, tristeza, sofrimento. Uma pessoa descendente da tribo de Judá, que habla de alabança, louvor, tendrá que levar agora por toda a vida uma carga, e que não foi culpa dele, né, do ninho. Então, imagina-te tu passar a vida sendo chamado de dolor, venga cá, tristeza, rápido, a genealogia, né, que os filhos de Judá, e foi falando um a um. Pero por algo que não sabemos, quando legou em este personagem, o escritor, o escriba, Esdras, parou, né, e comentou a respeito desse. Houve como uma pausa e colocou algumas qualidades ou algo desse personagem. Então, versículos 6, 7 e 8 vai passando. Que fulano generou fulano, Beltrano. Quando chegou aqui, ele vai então se hace uma pausa e comenta a respeito deste personagem. E logo depois, o texto volta simplesmente a conduzir, a descer os nomes. Então, o que esses dois versículos têm a ensinar-nos hoje? Porque Rabes pediu para que não fosse conhecido com esta nomenclatura ou com este apelido de dolor e de tristeza. E curioso também, irmãos, a Bíblia tem 66 livros, tem 981 capítulos, muitos, não? Não há nenhum outro texto, nenhum outro livro que volva a falar de Rabes. Solo aqui. Não és um personagem que está em vários livros, como Pablo, que escreveu várias cartas, como outros personagens que há muito mais histórias que conhecemos a respeito dele. Esse personagem, Rabes, tu só vai encontrar a respeito dele aqui. E nada mais. E nada mais. Pero sabes que curioso e que interessante, que falamos aqui na escola bíblica hoje. Tu conheces alguém que habla por los codos? Não necessita acontecer. Sim, pastor, eu sou né? Há pessoas que hablam, essa é uma expressão, habla por los codos, que habla demasiado. E, às vezes, para florear ou desejar pertencer a um sítio, a um grupo de pessoas, queremos hablar, exponer e trazer muitas coisas. Pero sabes que aprendemos com esse texto aqui? Que menos é mais. Menos é mais. Quizás tu não conheces muito a respeito de uma pessoa, pero o pouco que conhece já é suficiente para aprender com ele, para aprender com essa pessoa, as qualidades. Então, o que passa esse texto aqui, que habla muito pouco a respeito dele, e o que ele
ensinar-nos aqui? Primeiro passo, Rabes, em algum momento, não sei se quando adolescente ou quando jovem, não sabemos a idade, mas em algum momento ele decidiu não viver com este, não sei se usa a expressão, estigma, de viver com esta, sendo conhecido como uma pessoa que causa dolor, que causa sofrimento. Então, em algum momento de sua vida, ele pediu a Deus algo muito interessante. É o que está aí em sua Bíblia. E é isso que quero compartilhar com vocês hoje. Porque em algum momento ele simplesmente não queria ou rechaçou esta ideia de passar por toda a vida sendo conhecido como uma pessoa que só causa dolor. Que vino a este mundo para trazer sofrimento a sua madre, ou quizás a outros também. Então, ele queria cambiar sua história. Ele desejava um novo tempo para a sua vida. E ele hizo algo muito interessante. Qual foi a primeira coisa que Rabes? Bueno, eu não quero ser conhecido como uma pessoa que causa dolor. O que vou fazer? Orar. Sua primeira atuação. A primeira coisa que isso, eu vou orar. Ele era temente a Deus. Ele conhecia a Deus. E ele sabia que seria conhecido por toda a vida como uma pessoa que causa dolor. Pero ele não estava aceitando isso. Ele queria cambiar a história de sua vida. Ele não queria poner a culpa em nada por seus fracassos ou seus problemas. Porque muitas vezes hacemos de vítimas da sociedade. Tudo que passamos de mal, de dolor, de sofrimento, de quem é a culpa? Sempre de nós demais. Sempre do sistema, da sociedade, ou do governo, ou do que seja. E tu, o que tu podes fazer, o que está em suas mãos para tentar de alguma maneira cambiar a história de sua vida? Que passos damos para tentar ser cada dia mais uma pessoa melhor? Que aprendemos com Rabes é que, bueno, eu não aceito isto para minha vida e passou a ser uma pessoa, como se chama, revoltada. Aborrida com todos, e com isso ele decidiu atuar de maneira diferente. Eu vou orar. Eu vou orar. E aqui vimos algumas coisas que ele pediu, né? E o versículo 10, a primeira coisa que ele, quando ele começou a orar, ele disse assim, versículo 10, e invocou, buscou, invocou, clamou, quizás, Rabes ao Deus de Israel, dizendo, se me deras o quê? Bendição. Qual é a primeira coisa que tu pedes a Deus quando empieza a orar? Primeira lição para hoje. Que são nossas prioridades, se é que temos tempo para orar, sejamos sinceros. A oração é uma ferramenta, é uma bendição para termos esta conexão com Deus, e às vezes temos tanto tempo, mas não temos tempo para orar e para ler a palavra. E estamos perdendo oportunidades. E quando, já que temos pouco tempo para orar, quando oramos, quais são nossas prioridades? Senhor, quero isto, quero aquilo. Para quando? A hora, para hoje. Sempre estamos buscando ter coisas. A primeira coisa que Rabes isso, para cambiar sua história, foi orar. Muito bem. Pero qual foi sua primeira petição? Senhor, eu não somente quero, eu necessito ser bendecido. Porque todos me conhecem por tristeza, por sofrimento, por dolores. Eu não quero passar toda a minha vida sendo conhecido assim. Então, ele, e quem aqui, irmãos, sejamos sinceros, não deseja ser bendecido por Deus? Quem aqui não necessita da presença de Deus em nossas vidas? Todos
nós outros. Pero la questão é, necessitamos, buscamos, pedimos, ou somos aquele, bueno, tudo é a vontade de Deus, Deus é soberano, e se passa isto é porque tem que passar. É como há uma linha, eu não sei como se chama, os que são fatalistas, é como um karma. Sabe essa expressão aqui, um karma? Não, eu sou assim porque é da vida, eu já estou condenado a viver assim. Porque eu tive uma herência mala, meus padres foram assim, meus abuelos foram assim, então eu serei assim. Rabes rechaçou ser assim. Rabes, em algum momento de sua vida, pediu: Senhor, eu sei que é causado dolor a minha madre. Eu sei que sou conhecido como uma persona, como um causador de tristeza. Pelo Senhor, que sua bendição esteja comigo. E quando pedimos a Deus a bendição, a primeira coisa que Rabes pediu aqui foi o quê? Senhor, sua presença. Porque ter a bendição de Deus é ter a presença. Eu não sei a idade de todos aqui. Eu não sou adolescente, tampouco já estou com 40. E eu me recordo quando o Ninho, adolescente, antes de ele, que era comum, quando nossos padres, principalmente meu padre, chegaram a casa, pedir a bendição a ele. A bendição, papá. Hasta besava a mão, né? Coisa muito assim. E aquilo não traz nenhum dano para nós outros. Tá? São costumes. Não estou dizendo que sou mais bendecido por isto ou não. Pero o simples hecho de pedir a bendição a seu padre ou a sua madre, ao mesmo tempo tu estás dizendo que tu está bajo a autoridade de seus padres. E que tu respeita. Por lo menos essa é a ideia. Então, quando eu pido bendição papá, e que meu padre falava? Deus te bendiga. Mira, isto é como um bálsamo para nossos ouvidos escutar. Deus te bendiga. Quem não deseja ser bendecido por Deus, irmão? Quem? A questão é, e buscamos? Quais são nossas prioridades? O que Rabes está nos ensinando aqui, é que a primeira coisa que ele pediu foi a presença. Ojalá sua bendição esteja comigo, para que seja cambiado minha história. Que mais Rabes pediu a Deus? Está isso, versículo 10. Primeiro, invocou Rabes ao Deus de Israel, dizendo: ó, se me deras bendição, e se me estendera mi território. Ou, aí uma outra palavra aqui, que complica para mim, castelhano, de Cervantes hablar. Ensancharás ou ensancharas, estender, né? Aquele contexto, queridos, era de conquista de fronteiras, de territórios, né? Pero muito mais que isto, a ideia aqui, e que muitos teólogos também defendem, quando está pedindo para estender seu território, tem a ver também com estender sua influência, para que ele seja conhecido de uma outra maneira, e não somente como um causador de tristeza. Pero tem a ver sim com esse contexto de território, de conquistas. Ele está pedindo isso. E não é nenhum pecado, queridos, pedir a Deus para que cresçamos em nossas áreas, de nossas vidas e nossas profissões. Aqui eu sei que há alguns irmãos que são empreendedores, que têm negócios próprios, né? E que só os que são empreendedores sabem que é legal o fim de mês. E às vezes a conta não liga, ou melhor, as contas ligam. E não liga é a pasta para pagar. Né? E quem tem funcionários e empregados e aquela responsabilidade, e quem trabalha nesse mundo contábil, há uma ordem de obrigações, e a obrigação primeira é pagar empregados. E às vezes não liga. Então, não é nenhum problema pedir a Deus sabedoria para que sua empresa cresça com ética, com honestidade,
para que tu seja uma bendição por meio de sua empresa também. Para que sua empresa seja conhecida como uma empresa correta. E ser correto não é fácil. É muito mais fácil em alguns sistemas a ser trampas. Então, pedir a Deus para estender meu território, meu poder de influência, não é nenhum pecado. Pelo qual a intenção? Com que propósito eu estou pedindo a Deus para estender minhas fronteiras ou meu território? E assim, quanto mais nos acercamos de Deus, mais buscando esta influência, Efésios 3 vai nos criar algo muito interessante, queridos. E eu separei aqui que muitas vezes não temos ideia, falamos aqui do poder de Deus, falamos que Deus é soberano, pero só aqueles que buscam se acercar mais de Deus entenderás melhor o que estou dizendo. Efésios 3, 19 e 20, por exemplo, habla que o amor de Cristo excede, sobrepassa todo o conhecimento. Por mais que estudamos, nossa mente é limitada. Não conseguimos legar. Deus, quando decimos que Deus é eterno, esta palavra eternidade, como entra em minha cabeça? Como és um ser que nunca teve um princípio, nunca teve um fim? Sempre existiu. Não entra. O pouco que sabemos é porque Jesus foi encarnado. E aí teremos esta ideia para legar a nosso conhecimento quando Jesus habla que ele era o alfa e o ômega. Que existe? Princípio e fim. Não há como na persona ser as dois. Ou és um ou outro. Ele é dois. Princípio e fim. El verbo se hizo carne. Ele está em Juan, capítulo 1. E esta carne habitou entre nós outros e venimos sua glória. Ele tuvo a iniciativa de legar a nós outros para que conozcamos um pouco quem é Jesus. Pero este amor de Deus, esse poder, excede, sobrepassa todo o conhecimento, em que Ele é poderoso para ser muito mais que pedimos ou pensamos. Agora, necessitamos buscar também de Deus. Necessitamos saber sua vontade para nossas vidas. Então, estas foram as petições de Jabes. Primeiro, sua presença. Depois que alargara, que estendera seu poder de influência e de conquistas. E aí, uma terceira coisa que ele pediu aqui, versículo 10, que é algo aí mais forte todavia. Ó, se me deras bendição e estendera-me território, e se tu, mano, estivera comigo. E se tu, mano, estivera comigo. A ideia aqui de usar esta metáfora, tem a ver com presença. Tu, mano, tu presença esteja comigo. O que Jabes está pedindo aqui é para alargar as fronteiras, estender. Pero mais que isto, que tu, mano, tu presença esteja comigo. Isto me recorda, volvendo um pouco à Bíblia, com Moisés, houve um momento que aquele povo que fazia muitas rebeliões contra Deus no deserto, e Deus ligou para Moisés e disse: Moisés, eu vou cumprir minha promessa com seu povo. Falou assim, com seu povo. Eu vou poner um anjo para guardar vosso trajeto, vou dar a terra de la promessa para vosotros conquistarão, vosotros tendrão vitórias, pero minha presença não estará com vosotros. Está assim. Deus falou assim: eu vou poner um anjo para seguir, para conduzir, vão conquistar, porque eu sou um Deus de promessa, eu vou cumprir com minhas promessas. Pero minha presença não estará com você. Qual foi a resposta de Moisés? Senhor, se sua presença não vá com nós outros, não nos obrigue a sair de aqui. Porque ter um anjo para guardar-nos é bueno, pero não é suficiente. Conquistar terras é muito bueno,
pero não é suficiente. Sair de aqui e ter coisas, pero sim sua presença em minha vida, não queremos. Esta foi a petição de Moisés. Podemos conquistar todo, podemos ter vitórias, pero o que será tudo isso sem sua presença em minha vida? Que harei? Que, querido, sabe o que passa? Às vezes lutamos tanto para conquistar algo e quando conquistamos não sabemos o que fazer. Não sabemos desfrutar, não sabemos compartilhar da bendição que tu vistes em sua mente e sua vida. Então, queridos, orar, buscar a Deus para estender nossas fronteiras, pedir a Deus para que tenhamos mais influência na sociedade. Tudo isso está muito bem, mas mais que isso, que a presença de Deus esteja comigo, porque sem Ele, nada somos. Vamos meter a pata, perdão a expressão. Essa é a verdade, porque somos imediatistas, somos humanos, cometemos erros e muitas vezes nossos logros não foi por nossa capacidade, foi por ter conhecimento da palavra e a palavra me ensinou, não vá por esse caminho, vá por outro, porque muitas vezes nossa vontade é assim, vale? Então, queridos, Moisés nos ensinou isso também. E o último pedido que está aqui é esta oração de Jabes, né? Que tu mano esteja com nós outros, né? Comigo, e me libraras del mal para que não me dane. Libraras del mal, aqui tem que haver com um contexto espiritual também, porque a presença de Deus é como um escudo e fortaleza para a nossa vida, vale? Então, é importante buscar de Deus esta presença que Ele esteja conosco sempre. Esse tema, Senhor, ensina-nos a orar, foi um dos apóstolos que levou para Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Está lá, não sei se Mateus 4, e ali Jesus, então, contestou, quando orar, haga isto. E ali é conhecido a oração modelo, a oração do Padre Nosso. Né? Então, Padre Nosso que está nos céus, né? Santificado seja seu nome, e vá seguindo. Pero se tu paras para, como se diz, analisar analiticamente a estrutura desta oração, um quarto desta oração é pedindo a Deus livramento, para que a presença de Deus esteja com ele, sempre. Por isso que a oração do Padre Nosso, e pensa sempre primeiro exaltando a Deus, e não já começando a pedir coisas. Padre Nosso, santificado, venga tu reino, haga sua vontade, assim na terra como no céu. El pão, aí sim, dia, el pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É assim. Então, quando Jabes falava desse contexto, é isso, de proteção, de defesa, de la presença de Deus em sua vida. E não quero aqui dizer, queridos, que Deus só vai contestar a sua oração se tu orar como Jabes estava orando. Eu não quero trazer aqui uma doutrina que eu tenho que orar como Jabes para ser contestado. O que estou traindo aqui é o que está no final desse versículo. Que esta oração, que Jabes isso, qual foi a resposta de Deus? Aí está escrito, e Deus contestou, outorgou as petições de Jabes. Deus olhou e contestou. O que quero trazer com isso? Nosso Deus és um Deus que responde orações. Nosso Deus és um Deus que contesta nossas orações, que faz não como queremos, não como queremos. Por isso, queridos, que quanto mais nos acercamos a Deus, mais vamos saber sua vontade para nossas vidas.
e vamos perder menos tempo com algumas petições que sabemos que não é da vontade de Deus. Então, o que Rabis tem a nos ensinar aqui é que Deus contestou sua oração. E se ele contestou, então tudo isso que ele pediu, ele logrou. Pero houve um primeiro passo. Rabis rechazou ser conhecido como uma persona que causa dolor. Ele deu um passo, ele buscou orar. E isso também está em um profeta que, não me recordo a hora da direção, buscar-me-eis e me hallareis quando buscarmos de todo coração. Porque Deus conhece o que está aqui dentro. Deus sabe se estamos pedindo algo para benefício próprio, e isto quedaremos mais soberbios, orgulhosos, porque muitas vezes não temos nada e já pensamos que somos algo. Imagina que ter influência. Para que pedir a Deus influência, por exemplo? Que te motiva? Queres influenciar quê? Essa é a questão. Tu desejas ser uma pessoa relevante na sociedade? Tu desejas ser uma pessoa que seja um canal de bendição aos demais? Pida a Deus. Necessitamos renunciar muitas coisas. Pelo que Rabis está nos ensinando aqui, é que Deus otorgou, concedeu sua petição. Pelo que esse texto nos ensina, é que Deus cambia histórias. Deus é capaz de cambiar e trazer uma nova estação para nossas vidas, um novo tempo. Necessito pedir e buscar. Porque quanto mais busco a Deus, mais me orgulho e soberbia barrando. Porque buscar a Deus, entregar a vida a um ser, necessita um passo valiente. Porque normalmente, queridos, desejamos ter tudo bajo nosso controle. Sempre estamos buscando controlar tudo. E deixar isso, Senhor, ajuda-me. Eu só não consigo chegar hasta aqui. Eu não posso mais. Isto é crescimento. Isto é madurez. De entender que nosso Deus, seu amor, seu poder, sobrepassa todo o nosso entendimento e todo o nosso conhecimento. Nossas vidas pertencem a Ele. Eu não sei o que passa, ou por que tu estás aqui hoje. Pero uma coisa, à luz da palavra de Deus, não estou aqui prometendo que, ore assim, que Deus vai cambiar sua história por completo. O que pode afirmar que Deus pode cambiar. Deus deseja que tenhamos uma vida de bendição. Porque Jeremias 29:11 habla a respeito desse tema também. Eu sei os planos que tenho para vossas vidas. Eu sei os planos que tenho. Planos de paz, e não de morte. Então, se tu estás aqui hoje, já parou para agradecer a Deus por um dia a mais que tu has despertado? Há muitas pessoas hoje que não despertou. Mientras temos esse ôlego de vida, aqui estamos, querido, para compartilhar e deixar nosso legado. Eu não sei quando seremos promovidos. Não sei quando seremos promovidos. Mas eu não posso passar minha vida aqui esperando essa promoção de ir ao céu. Mientras estou aqui, eu tenho que sembrar as boas notícias. Por meio da palavra, por meio de meu testemunho, por meio de nossos hechos. Não podemos quedar parados. Porque essa é nossa missão. Sembrar a ser discípulos de todas as nações. Não vamos salvar o mundo, mas aquele que está aqui com nosso granito de arena, nossa contribuição como família. Vivimos em um mundo, em um tempo em que, desafortunadamente, muitos problemas. Sempre houve guerras, sempre houve situações, pero agora por tema da tecnologia, as informações chegam muito mais. Então,
há guerras por todos os sítios, pero sejamos sinceros. Quantas guerras estamos sofrendo em nossas vidas silenciosas? Quantas guerras que não hace falta levantar uma arma para apontar a nada? Estamos sofrendo. Quantas pessoas estão pensando em sacar a própria vida por um desânimo, por um contexto de depressão, de pânico, são guerras. Vivimos em um mundo em guerras, externas e internas. E às vezes minha preocupação é isso, porque não podemos quedar aislados aqui na burbuja, como se tudo que passa fora, sofrimos também. Claro que sofrimos, não queremos. Mas minha preocupação também é isso. E nossas guerras internas? Como está minha casa? Como está seu hogar? Está em guerra ou está em paz? Pastor, está em guerra, pero confesso que eu sou o causador desta guerra. Eu sou o que mais, eu necessito cambiar. Porque às vezes nossa preocupação está para fora e devemos ter, pero vamos cuidar de los de aqui. Eu tenho que ajudar a los demais e necessito estar bem internamente. São guerras. Este mundo é assim. Não há uma vida grátis. Né? Ademais, só há dois tipos de pessoas que vivem grátis neste mundo. Ou pessoas ou seres. São os ninhos, que todavia não hace falta, e perro e gato, que não trabalham, tu tens que manter. Fora isto, amigo, bem-vindo a este mundo que necessitamos espabilar, trabalhar, poner em marcha, buscar de Deus sabedoria, oração e levantar, e progressar, e seguir. Porque eu vou pedir a Deus, como Rabis, Senhor, esteja comigo, estenda minhas fronteiras, que eu seja uma pessoa com influência, e parado, sentado, toda a vida, esperando as coisas acontecerem. Que estou fazendo? Queridos, sempre é uma oportunidade, um novo tempo para nossas vidas. Traindo para esse contexto de estações. Mientras estamos aqui, Deus está nos dando uma nova estação, uma nova primavera, uma nova história. Estás buscando isso? Estás buscando? E se tu empeças a orar e buscar de Deus, que podamos começar nossa oração, primeiramente, pedindo a Deus sua bendição e sua presença em nossas vidas. As demais coisas serão añadidas. Está em Mateus 6,33. Mateus 6,33. E finalizo, queridos, e invito ao grupo de alabança a vir cá, dizer que por que Deus pode cambiar sua história e minha história? Porque Ele é bom. Deus é bom. Deus é amor, é da essência de Deus amar. Pero necessitamos buscar.